Coronel vai querer saber se você estava fugindo. Você estava fugindo? Fique conosco. É 20 minutinhos de aula. Carecas de saber. E aí, minha gente, estamos aqui de volta para mais uma aula de atualidades. Sou o professor Gus e vamos continuar agora falando de integração nacional brasileira. Bom, na última aula a gente estava falando sobre da onde veio essa ideia e essa preocupação de realmente integrar as várias regiões do território nacional brasileiro. Uma preocupação que vem desde o período imperial, aliás, desde o Dom João, se a gente pensar, que teve a preocupação de manter a imensa colônia portuguesa sendo depois um reino só sob o controle de seu filho, no processo ali da independência do Brasil. Claro, tem todo esse histórico, mas é no século XX que vão ocorrer alguns episódios importantes, como a gente já começou, e vamos continuar essa história falando agora do regime militar. Então, nos anos 60, a gente passa ali por um período bastante conturbado da história brasileira, que uma grande maioria de pessoas vai dizer que foi um golpe de Estado, outros vão dizer que foi uma revolução. Para aqueles que defendiam o regime, naquele momento ocorreu uma revolução onde os militares tomaram o poder em nome da democracia, para assegurar que o Brasil não se direcionasse para o bloco socialista na disputa ali da Guerra Fria. Bom, não vou entrar aqui em discussões com relação ao que era certo, o que era errado, até porque a história passa por várias interpretações, mas o fato é que os militares tomaram o poder, criaram um regime de exceção, e aí você tem uma sequência de ações ali feita pelos governos militares, que elas de fato vão continuar com uma mesma preocupação que já vinha de governos anteriores. A questão da integração nacional, que já vinha sendo discutida pelo governo do Juscelino Kubitschek, pelo governo do Getúlio Vargas anteriormente também, ela vai ser novamente colocada com outros nomes, mas é a mesma questão que vai ser continuada ali nos governos militares. Vamos dar um destaque a um programa que vai ser criado e lançado no governo Médici, nos anos 70. Então, o PIN, como foi chamado na época, Plano de Integração Nacional. Veja, o nome já diz tudo, a ideia de integrar as várias regiões. Lembra que a construção de Brasília no governo JK já tinha por ideia isso também, a ideia de integrar as várias regiões. Olha só o lema do Plano de Integração Nacional lá no governo do Médici. Integrar para não entregar. Integrar para não entregar. Entregar o quê? Entregar o território. A quem? Aos inimigos da nação. Quem seriam esses inimigos da nação? Aí você coloca 3 pontinhos. Por quê? Porque quando você vai estudar o pensamento desses caras, principalmente do Golbery, que é um articulador aí desse povo, você vai analisar que eles têm, é claro, o governo militar ele tem uma preocupação, um alinhamento muito forte com o regime norte-americano, dentro do contexto da Guerra Fria, mas há também um certo receio com relação à ideia de que outros inimigos ocupem e fatiem o território nacional brasileiro. Então, esse entregar é uma preocupação para qualquer tipo de inimigo, seja o inimigo de esquerda, que esse é o da propaganda na época, então, para não entregar aos comunistas, naquele momento histórico, a preocupação da propaganda é essa. Mas também, a gente pode analisar que os caras estão pensando em não entregar o território brasileiro a qualquer outra nação. Por quê? Porque na visão geopolítica, o Estado ele só tem domínio real sobre o território que ele diz que é seu quando o Estado ocupa e controla esse território. Então, toda a preocupação de integração nacional, ela visa ocupar ou desenvolver ou, de fato, criar eixos de povoamento em vários pontos do território para que esses territórios continuem sendo parte do Brasil. E também levar os meios de comunicação para esses lugares para que os símbolos nacionais passem a ser também cultivados e difundidos
para as populações que estão nessas regiões mais marginais do território, ok? Então a ideia é integrar para não entregar. Olha só o que veio, né, dentro dessa proposta. Né, seguindo por algo que já vinha com o JK e com o Golbery, vai ser desenvolvido e ampliado no governo Médici as frentes pioneiras para o Centro-Oeste. O que vai ser isso? Vai ser um programa de incentivo para que o agronegócio, que estava concentrado na faixa litorânea brasileira, fosse ocupar a região Centro-Oeste. Ou seja, o governo brasileiro nessa ocasião vai pegar tudo aquilo que é entendido como área pública no Centro-Oeste, ou seja, região de cerrado e de floresta amazônica, e o detalhe, região lotada de povos indígenas, e o governo brasileiro vai, né, criar grandes lotes, né, que vão ser vendidos para quem tiver interesse e grana e disposição para ir para aquela região, que é uma região pioneira. Né, justamente como diz o nome, frentes pioneiras do Centro-Oeste. O que quer dizer isso? Quer dizer que o fazendeiro que tinha uma quantidade de terras aqui no Sudeste, ele pegava, né, vendia suas terras, ou muitas vezes não precisava nem vender, mas enfim, ele capitalizava aqui no Sudeste, principalmente no Sudeste e no Sul, e com a grana que ele tinha capitalizado aqui, ele comprava uma fazenda maior lá no Centro-Oeste. Maior, porém, com mata nativa, com, né, comunidades indígenas dentro, e quando ele chegava lá é que ele ia descobrir o tamanho da encrenca que ele ia ter que enfrentar. Bom, a ideia é desenvolver, né, integrar a economia nacional. Qual que vai ser o problema de tudo isso? O problema é justamente esses dois pontos que eu coloquei. A questão ambiental, porque qualquer um que tenha vivido esse momento histórico da ocupação do Centro-Oeste, principalmente nos anos 60, 70 e 80, tem história para contar. Né? Se você hoje mora no Centro-Oeste, você tem parentes que viveram esse momento, com certeza você já ouviu muito caos a respeito. Né? Do momento da primeira entrada, que a galera tinha que, né, os fazendeiros tinham que passar correntão no meio do mato para arrancar um mato e poder colocar grama para poder levar a boiada. Então é um momento que o processo de desmatamento do cerrado e de parte da Amazônia vai ser muito intenso, né, em prol desse desenvolvimento econômico. Aí vejam bem, a discussão ambiental no mundo estava apenas começando. Então é claro que essa galera que estava indo para lá não estava levando em consideração isso daí. Né? Por quê? Vou dar um exemplo. A primeira reunião realmente importante, né, assim, relevante, que a ONU vai fazer para discutir meio ambiente vai ser em 72. Né? Então a Conferência de Estocolmo. Vejam bem, como nos anos 70 a discussão sobre meio ambiente ainda ela é muito, muito, muito nova. Né? E não vai estar sendo discutida aí, não vai estar sendo levada em consideração para esse processo de abertura do Centro-Oeste. Porque a preocupação do Estado Nacional Brasileiro é ocupar, né, para gerar uma economia integrada. Pois bem, então a ideia, né, a orientação vai ser levar o agronegócio para lá. Então, criação de gado, né, então pecuária extensiva e depois alguns tipos também de agricultura. Então, quando a gente observa qual que é vamos dizer assim, a vocação econômica do Centro-Oeste hoje, né, que é agronegócio, essa vocação ela é resultado desse processo das entradas das frentes pioneiras. Outra coisa, né, para também integrar a região norte, que era entendida como um problema, né, fronteiriço, como é um problema fronteiriço até hoje, né, como controlar as fronteiras da Amazônia. Né? Então os militares tinham lá essa preocupação e um projeto que foi implementado na época para colonizar a Amazônia foi a criação de uma rodovia que atravessasse a floresta, a Transamazônica. Qual que era o plano inicial? Construir essa imensa rodovia, né, que cruzasse toda a área da floresta e criar um eixo de povoamento nas margens dessa rodovia. Então a ideia é que cada 100 quilômetros de cada lado você tivesse ali uma área propícia para ocupar, né, para colonizar, criar áreas de ocupação no meio da floresta, para integrar essa região também a economia do Brasil como um todo. Aí sobre a construção da Transamazônica, 1000 problemas. Por quê? Porque,
é clima amazônico, né? Então você tem que entender que na Amazônia chove todo dia. E você botar um monte de máquina para desmatar, deixar o solo exposto e começar a querer construir rodovia ali é muito difícil. Se você vive ou já foi para essa região, você sabe muito bem o que é. E a Transamazônica existe? Ela existe. Vários trechos dela estão lá, né, ainda, mas muitos trechos são muito ruins, né? Não deu para asfaltar. Por quê? Justamente por conta do clima, né, que dificulta o processo da construção dessa rodovia, né? Mas, de novo, você tem na construção da Transamazônica aqueles problemas ligados à questão, né, do conflito com povos indígenas que viviam no traço da construção da rodovia, problemas ambientais também. Uma outra coisa que pegou muito também na construção da Transamazônica foi também a questão da malária, né? Então, o clima, né, da Amazônia ele é muito propício para alguns insetos, entre eles aí os transmissores da malária e de outras doenças tropicais. Quer dizer, os caras fizeram um projeto, né, que a princípio ele é positivo, porque ele gera um desenvolvimento econômico, integração nacional, mas para implementar tudo isso aí é que foi o nó, ok? Bom, vamos ver como essa história não terminou com os militares e como, né, governos mais recentes também seguiram nessa mesma ideia da integração nacional. Bom, vamos continuar um pouquinho então essa história, né, e ver que aquilo que foi formado, aquela preocupação lá da integração nacional lá de trás, ela vai repercutir em governos muito próximos no nosso tempo. Então falamos do regime militar, e aí você tem, com o fim do regime militar nos anos 80, uma fase de transição, né, que é o processo de redemocratização do Brasil. E o detalhe, o problema não é só o Brasil, você tem que analisar sempre, né, que o Brasil está no mundo. Então você analisa o seguinte: anos 80, o Brasil está começando um novo sistema de governo. Você tem uma transição, uma reconstrução política para formar uma nova Constituição do Brasil, né, para de fato estabelecer um novo governo democrático, coisa e tal. Beleza, só que no mundo está acabando a Guerra Fria. Então, um modelo de mundo, de organização, de relações entre países e tudo mais, está acabando e outro modelo está sendo implementado. São várias mudanças acontecendo, tanto é que a nossa Constituição ela vai seguir vários preceitos do chamado Welfare State, o Estado de Bem-Estar Social, que é uma política bastante aplicada no período da Guerra Fria e que, quando a nossa Constituição passa a valer, principalmente a partir dos anos 90, o Welfare State no mundo está sendo desmontado. Né? Significa o que, então? Significa que a nossa Constituição ela é pautada muito, né, na questão do Estado defendendo os direitos, né, assegurando os direitos, né, da sociedade. O direito à educação, o direito à saúde, direito, né, à segurança social. Perfeito, né? Justo. No entanto, o mundo nos anos 90 começa a entrar numa nova órbita, que é a órbita do neoliberalismo, que é justamente a ideia de desmontar tudo isso, né? Ou seja, a ideia do Estado mínimo, o Estado sendo diminuído, né, para que essas funções que antes eram direitos ou garantias sociais dadas pelo Estado, agora passassem a ser regidas pelo mercado. Vejam bem, como os anos 90 é um período que o Brasil precisa se entender no mundo também, né, enfrenta vários problemas, né, porque é uma democracia nova, com uma economia nova, e ainda a gente sabe da história do Brasil, vai enfrentar uma crise política ligado ali ao primeiro presidente eleito, né, por voto popular, que é o Fernando Collor de Mello, que vai sofrer o impeachment. E aí você tem todo um processo de retomada, né, com o Itamar Franco, com o Fernando Henrique, e aí, de fato, com o Fernando Henrique, a estabilidade da moeda, né, o Plano Real. Vejam bem, né, o Plano Real que vai ser, né, o cabo eleitoral do Fernando Henrique para o primeiro mandato e vai, né, depois assegurar também o segundo mandato de certa forma. Então você tem um período ali, né, de começar a assentar a economia do Brasil, né, de começar a se entender num novo modelo político também. Mas é claro que tudo isso já vai começar a criar vamos dizer assim, um pano de fundo para que o próximo governo possa aproveitar uma boa maré e seguir adiante.
e que vai acontecer com o primeiro mandato do Lula. Quando o Lula entra em 2003, né, há ali uma preocupação, né, muito grande, porque o Lula, né, do Partido dos Trabalhadores, representava uma esquerda muito ativa. Quando ele entra no poder, ele entra junto com o PMDB, né, que representa ali então uma coligação, né, da esquerda com o centrão, né, com alas mais conservadoras, e vai ser justamente essa aliança, né, do PT com o PMDB que vai gerar ali uma fase de estabilidade do governo para continuar alguns projetos que já estavam ligados, né, a projetos antigos, né, e preocupações antigas, e também, né, construir ali algumas relações com aquilo que eram as demandas, né, da esquerda brasileira, né, a ideia, né, das propostas de cunho social. Pois bem, não estamos aqui para discutir todas as questões do governo PT, mas enfim, só para entender que o PT também vai continuar com a preocupação da integração nacional. E onde que isso vai se mostrar de uma maneira mais forte? Num programa que vai ser lançado em 2007, pela primeira vez, no governo Lula, o PAC, Programa de Aceleração do Crescimento. Vejam bem, os nomes mudam, mas a preocupação ainda é a mesma, a questão da integração. É basicamente a mesma questão pensada pelo, né, programa lá do Médici e antes do JK, a ideia de integrar as regiões isoladas do território nacional, né, fazer com que elas, né, passem a estabelecer relações, né, a aumentar a relação entre elas e criar uma ideia de uma economia que seja nacional e não só regional. Uma preocupação do PAC, né? Primeira preocupação, a questão do crescimento econômico do país. Esse é um ponto. Segunda preocupação é equalizar o PIB das regiões brasileiras. Bom, o que significa isso? É tentar diminuir a diferença entre, por exemplo, o produto interno bruto do Centro-Oeste e do Sudeste, do Nordeste, do Norte, do Sul, ou seja, fazer com que o Brasil passe a crescer com uma certa uniformidade regional, ou seja, ampliar a integração. Vejam como isso está muito ligado àquela velha preocupação da integração nacional. Bom, qual que vai ser então a proposta, o objetivo principal do PAC 1? Principalmente obras de infraestrutura. Então, tem a ver com o setor de transportes. Lembra que no JK, a modalidade de transporte escolhida foi a rodovia, e isso vem orientando, né, bastante, desde lá dos anos 50 até hoje, a principal modalidade que o Brasil ainda utiliza, a rodovia, para transporte não só de carro, no sentido do transporte individual familiar, mas principalmente para o transporte de carga. Uma preocupação nas obras do PAC é diversificar o setor de transporte, não para substituir a rodovia, mas para colocar outras opções. Então, dentro das obras do PAC 1, você tem a construção de ferrovias pelo Brasil, uma ampliação da malha ferroviária, agora de caráter privada. Entenda que é diferente daquilo que aconteceu lá no passado. Esse é o momento em que a construção, a montagem da infraestrutura, ela parte de um programa estatal. Mas a utilização dessas ferrovias que vão ser implementadas vem através de empresas de logística que controlam essas novas ferrovias ou que estão renovando as antigas ferrovias existentes no Brasil, principalmente no Sudeste. Mas você tem aí a ampliação de ferrovias importantes no Nordeste e no Norte, principalmente a setores, lugares, né, centros de produção. Vamos dar um exemplo. Então você tem ali uma ferrovia que vai ser ampliada e melhorada ligado à região de Carajás. Então uma área importante para a mineração do Brasil e para essa ferrovia, portanto, ela teria que funcionar para deslocar essa produção de extração mineral para os portos, né, da região norte, justamente para escoar a produção, né, com o objetivo de exportá-la. Outra questão importante, dentro das obras do PAC, existe também uma diversificação do setor de energia. Tradicionalmente o Brasil, né, tem potencial e deve, é claro, também apostar nas hidrelétricas. No entanto, você tem uma ampliação das hidrelétricas pelo Brasil em pontos diferentes do país,
existem vários problemas relacionados a isso. A gente pode citar apenas aqui a questão de Belo Monte, né? Então, uma grande hidrelétrica que está sendo construída no curso do rio Xingu, na região norte, e que ali você tem, né, vários conflitos ligados aos povos indígenas que vivem por lá. Há também a questão ambiental, por conta da construção dessa barragem numa área que, além de ser um parque indígena, é também uma área de floresta amazônica. Mas, no entanto, olha só, a gente tem que observar que todas essas propostas, de alguma maneira, estão ligadas àquela velha ideia do desenvolvimentismo, a ideia do desenvolvimento econômico, né, e da integração regional. Outros setores ligados à infraestrutura vão ser também atendidos, como moradia, né, para populações de áreas mais afastadas ou mais pobres aí do Brasil. Você tem programas de moradia, por exemplo, no sertão nordestino. Enfim, as obras do PAC, elas são múltiplas e atendem principalmente as regiões ali mais pobres ou menos desenvolvidas economicamente do Brasil. Vamos ver a sequência dessa história com o PAC 2. Bom, e para a gente finalizar essa história, então, dos projetos de integração nacional, vamos agora para o PAC 2. Então, lá no governo Lula, né, houve o lançamento do PAC 1, então o Programa de Aceleração do Crescimento, e o governo Dilma, né, continuando aí um governo PT, lança o PAC 2. E qual que era a proposta, então, do PAC 2? Primeiro, né, garantir a continuidade das obras que começaram com o PAC 1. Essas grandes obras de infraestrutura, de energia, de transporte e tudo mais, né, espalhadas aí pelo Brasil afora. Mas uma outra grande preocupação do PAC 2 foi também com relação à melhoria dos espaços urbanos, né? Então, ligado ao PAC 2, a gente tem programas como Minha Casa Minha Vida, o Água para Todos ou Luz para Todos. E quando a gente fala aqui em programas de espaços urbanos, a gente não pode só pensar em espaços de grandes metrópoles brasileiras. Também estas, mas esses programas, eles visam melhorar, vamos dizer assim, né, ou democratizar o acesso a bens e serviços urbanos, também em cidades pequenas e de médio porte pelo Brasil afora, como vem ocorrendo, né, desde o seu lançamento. É claro que, nesse momento aqui, então, é importante a gente colocar uma observação, que algumas das obras, tanto do PAC 1 quanto do PAC 2, começaram a sentir algumas dificuldades nos últimos anos, justamente por conta de uma crise econômica mundial e também nacional que vem aí, né, batendo aí no governo e na economia brasileira. Então, algumas dessas obras ficaram pelo caminho ou estão em processo ainda, estão em andamento. Vamos ver o que vai ser o resultado final de todo esse processo. Mas, finalizando então de uma vez, vamos só lembrar que quando a gente pensa em programas de integração nacional, governo PT, eles não começaram, né, nem foram inventores da roda. Eles são continuidade de processos de planejamentos parecidos ou inspirados também naquilo que os militares já vinham fazendo e antes dos militares que o governo JK ou mesmo governos anteriores já se preocupavam, que é uma grande questão que ainda é pensada para o território nacional, a questão da integração nacional brasileira. Tudo bem, gente? Então, assim a gente encerra esse bloco de aulas. Falou? Aquele abraço.